Vamos aprender a fazer o seu imposto de renda como MEI. Você que é empreendedor e tem um CNPJ MEI e quer saber se você precisa ou não fazer declaração, esses critérios estão em outro vídeo, aqui na nossa comunidade MEI em Dia. Nesse vídeo aqui, especificamente, nós vamos falar da declaração de imposto de renda pessoa física e eu vou explicar o programa e como que você faz a sua declaração aqui no programa. A primeira informação importante é que esse programa aqui é para a declaração de imposto de renda pessoa física que a gente vai entregar em 2026. E é o que a gente chama de exercício. Exercício 2026, ano base ou ano calendário 2025. O que isso quer dizer? Que essa declaração a gente está fazendo em 2026, só que as informações são referentes ao ano de 2025. Então, tudo que você vai colocar aqui é o que aconteceu na sua vida financeira em 2025. Ok? Então, a gente tem aqui algumas informações de introdução, algumas informações básicas sobre o programa de declaração do imposto de renda. Esse é um programa da declaração de ajuste anual. Então, vai acontecendo diversas coisas na sua vida durante o ano e chega nesse período entre março e maio, você faz a declaração de ajuste anual. Então, o tipo de declaração que você vai fazer é a de ajuste anual. Essa daqui, final de espólio, é quando tem falecido, né? A pessoa morre. E esse daqui de saída definitiva do país, quando a pessoa vai morar no exterior e não tem mais vínculo aqui no Brasil. Então, esse tipo, o tipo que você vai marcar é esse aqui, declaração de ajuste anual. E nós temos aqui três formas de iniciar a declaração de imposto de renda à pessoa física. A primeira delas, e a minha favorita, é iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. E para isso, você precisa ter a conta Gov no nível ouro ou prata. E o que acontece aqui? Quando você clica em iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, virão todos os dados e informações que a Receita Federal tem a seu respeito. Então, tudo que o banco declarou, tudo que o Detran declarou, os cartórios de registro de imóvel, as imobiliárias, se recebeu aluguel, se comprou ou vendeu, imóveis, veículos. Então, tudo que a Receita Federal sabe a seu respeito, a respeito do seu CPF, se você iniciar a declaração puxando os dados da pré-preenchida, vai aparecer. Essa é a forma mais segura que tem de fazer declaração, porque o risco de cair na malha fina é mínimo, porque todas as informações que a Receita Federal tem a respeito do seu CPF já vai vir. Então, essa é a opção que eu recomendo e que eu faço aqui na maior parte, 99,9% dos meus clientes eu faço a partir da pré-preenchida e o risco é muito pequeno, diminuiu muito a incidência de malha fina depois que a gente começou a fazer pela pré-preenchida. Esse é um ótimo recurso que a Receita Federal disponibilizou. A segunda opção é você iniciar importando a declaração de 2025. Então, se você fez no programa a declaração do ano passado e esse arquivo está no seu computador, você pode clicar aqui que ela vai trazer todas as informações, por exemplo, se você já declarou ano passado, colocou casa, colocou rendimento, ele já vai trazer uma estrutura básica, baseada naquilo que você informou no ano passado, para você fazer desse ano. E a terceira opção é iniciar em branco. Então, se você nunca fez, não tem senha Gov, não quer fazer pela pré-preenchida, tem gente que não gosta, achando que se puxar aqui vai ter mais incidência de malha fina, vai chamar a atenção da Receita Federal, não tem nada disso, tá? Porque o que a Receita Federal já sabe do seu CPF, ela já sabe mesmo. Não vai adiantar nada que você faça. Então, iniciar a declaração em branco é para aqueles que não têm a senha Gov e estão fazendo a declaração de imposto de renda pela primeira vez, ou então não tem o arquivo do ano passado. A gente aqui vai iniciar em branco porque a gente vai fazer com o CPF de teste, aqueles CPFs que são gerados num gerador de CPF próprio para teste de sistema. Então, esse CPF não existe. A gente vai só fazer um teste aqui, ó. Vou até escrever aqui, empreendedor MEI, no nosso teste.
Deu ok, ele te dá aqui um aviso que depois vai ter um quadro comparativo para você escolher qual que é o melhor tipo de tributação. Depois, na hora que a gente abrir, eu explico isso com mais detalhes, tá? Ele está falando aqui, ó, você tem dois tipos de tributação, que é as deduções legais cabíveis, que você pode deduzir se você teve gasto. Essa opção é vantajosa para quem teve gasto com plano de saúde, educação, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo. Agora, se não teve, a melhor opção vai ser optar pelo desconto simplificado, que ele está falando que é limitado a 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a 16.754,34. Então, é só a gente clicar OK e abriu a declaração de imposto de renda. Aqui no início, ele te traz as principais fichas, aquilo que é mais relevante e você não pode deixar de verificar e de preencher. Identificação do contribuinte, você vai colocar seus dados, dependentes, rendimentos tributáveis, essa aqui é a ficha principal, que o valor que você colocar aqui é o que tem incidência de imposto de renda. Rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Esses rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, geralmente, ele é rendimento de aplicação financeira, ou às vezes 13º, são aqueles rendimentos que já têm a tributação do imposto de renda na fonte. Então, quando você recebe esse rendimento, você já recebe o valor líquido. O valor do imposto de renda já foi retido, já foi pago à Receita Federal. Por isso que ele chama de tributação exclusiva. Pagamentos efetuados são as despesas que têm dedução. Aí, plano de saúde, pensão alimentícia, despesa com médico, dentista, educação, aquelas despesas dedutíveis do imposto de renda. Bens e direitos, onde você vai colocar os veículos que você tem, casa e etc. E o cálculo do imposto, né? Se tiver imposto a pagar, ele vai dar nessa abinha aqui. E aqui também tem, para você verificar avisos e erros, você sempre faz isso antes de enviar a declaração, imprimir DARF, caso dê imposto a pagar, gravar cópia e importar assistida. Aqui você ainda tem a opção de importar as informações da Receita Federal. Então vamos lá. Identificação do contribuinte. Olha, o que a gente está fazendo? Declaração de ajuste anual original. Caso dê algum problema na sua declaração e você precise consertar alguma informação, arrumar alguma informação que foi incorreta, aí depois que você entregar a original, você pode vir aqui e fazer uma declaração retificadora, colocando o número do recibo que vai gerar aqui depois da entrega dessa declaração. Então, ó, data de nascimento, agora no sistema veio essa opção aqui de raça e cor, você pode colocar aí a sua cor. A declarante ou dependente com doença grave, deficiência física ou mental, se você tiver alguma doença grave, né, que tiver elencada aqui, ó, você pode marcar, ou então algum dependente. Aqui você coloca só a data de nascimento, a sua data, se houve alteração, se for a primeira declaração que você vai entregar, sempre marca que houve alteração, porque às vezes vai ter algum dado que não vai estar de acordo, né, com o que está na Receita Federal, às vezes nunca informou seu endereço, aí vai dar uma divergência. Então, se é a primeira vez que você faz, já marca aqui que houve alteração. Possui cônjuge ou companheiro, marca sim ou não. Se era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil, marca sim ou não, seu endereço. E agora aqui, ó, natureza da ocupação. Ó, já tem até aqui, ó, microempreendedor individual. Ó, aí para esse código não exige a ocupação principal. Então aqui embaixo você não precisa colocar nada. Já está aí, natureza da ocupação microempreendedor individual. Então aqui no dependente, se você tiver algum dependente para poder colocar, é importante ressaltar. Esse dependente não pode ter renda, porque senão você vai ter que incluir a renda aqui. E se você tiver alguma despesa também, com esse dependente você vai poder colocar depois, tá? E marcar se ele mora com você ou não. Alimentando é caso de pensão alimentícia, não se enquadra aqui, não vou entrar nesse mérito, porque a gente vai falar aqui especificamente das informações do MEI.
E agora aqui, ó, rendimento tributável de pessoa jurídica. Aqui onde vai entrar o rendimento tributável da pessoa jurídica, no caso do seu CNPJ-MEI. Então, o que a gente vai colocar aqui? Como o MEI recolhe o INSS em cima de um salário mínimo, eu costumo colocar como rendimento tributável o valor de um salário mínimo de janeiro a dezembro. Mas você precisa fazer o cálculo da parcela tributável do lucro do MEI. Lá na planilha de fluxo de caixa, tem esse cálculo. Você pode botar o seu faturamento lá, coloca a sua atividade lá, que ele vai fazer o cálculo da parcela tributável do lucro do MEI. É esse valor que você vai colocar aqui. Tá? Então, vai lá na planilha, faz o cálculo automaticamente, coloca os dados de 2025 lá, que você vai ter esse valor. Mas aqui eu vou colocar um salário mínimo. Ah, se você fala assim, Viviane, eu não controlei em 2025, eu não sei do meu faturamento, eu estou na estimativa, então você pode. E também outro detalhe, se você abriu o seu MEI em 2024, né? Porque se você abriu em março de 2025, você considera um salário mínimo a partir de março, tá? Então aqui também eu vou colocar um CNPJ de teste, um CNPJ que não existe, que ele é utilizado só para teste do sistema. Então, aqui, ó, é o seu CNPJ-MEI, o CNPJ-MEI do empreendedor que está fazendo essa declaração. Então, um salário mínimo de janeiro a dezembro dá 18.216. E aqui, na contribuição previdenciária oficial, a gente coloca 5% do valor, que é o valor que o MEI paga de INSS. Se você for lá na declaração, olha só, essa daqui é a declaração anual do MEI. Depois a gente vai ter um vídeo onde eu vou falar os detalhes da declaração anual do MEI também, o que cada parte significa. E olha aqui, ó, olha o INSS recolhido aqui, ó, 5% do salário mínimo. Então, é esse valor que você vai colocar aqui como contribuição previdenciária oficial, 5% de 18.216. Se você somar mês a mês, você vai ver que vai dar o mesmo valor, 910,80. Então, ó, imposto de renda retido não teve, 13º não tem, nem imposto de renda na fonte. Então, você pode dar ok. Ok, tá lançado. Prontinho, hein? Aqui agora é o rendimento isento. Então, lá na planilha do fluxo de caixa, vai ter a parcela tributável do lucro do MEI, que você vai lançar no campo de rendimento tributável, e aqui vai ter o rendimento isento. Aí, lá na planilha tem parcela isenta do lucro. Aí você vai lançar aqui, ó, no código 13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa optante pelo Simples Nacional. Tipo de beneficiário, titular da declaração lá. Já vem o seu CPF e aqui a gente vai colocar o CNPJ do MEI. E o valor que der de parcela isenta. Vamos supor, se o seu MEI recebeu, é um MEI de serviço, aí você vai ver as especificações e as explicações nesse vídeo lá da planilha, tá? Recebeu 70 mil, recebeu 50 mil, vamos colocar assim, de exemplo, 50 mil e é uma empresa, é um MEI de serviço, então a parcela isenta é 32%. Aí aqui vai dar 16 mil. Vamos supor que de rendimento isento lá calculado na planilha deu 16 mil. Eu coloco aqui o valor e dou OK. Pronto, está lançado. E aqui também você pode lançar as questões que tiver no seu. Deve aparecer aqui se você teve aplicação financeira, aí vai aparecer rendimento isento aqui. Mas qualquer dúvida que você tenha, pode colocar aqui na plataforma, nos comentários dessa aula, que eu respondo. Nós somos uma comunidade, a gente está aqui para te ajudar. Então não fica com dúvida, pode colocar seu comentário, pode colocar sua dúvida, que eu vou responder.
Pagamentos efetuados, se você teve alguma despesa com instrução, olha aqui já diz, ó, fonoaudiólogo, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, aí vai aparecer aqui para você colocar o CPF e o nome do prestador. Geralmente, para os profissionais de saúde, médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas, eles estão fazendo o Receita Saúde. Então, eles colocam o recibo direto, mensalmente, diariamente, né? Prestou o serviço, eles fazem o recibo na plataforma do Receita Saúde. Então, se você puxar a declaração pré-preenchida, essa informação já vai vir, você não vai precisar se preocupar em ficar inserindo. Bens e direitos. Aqui a gente vai colocar a casa que você tem, o veículo, as aplicações financeiras e também coloca o capital social do seu MEI. A gente vem aqui, ó, no 3, participação societárias, cotas ou quinhões de capital, titular, coloca o CNPJ do seu MEI. E aqui você coloca o capital social que está informado no seu MEI, capital social do MEI. Aí vamos supor que seja R$ 1.000, que está lá informado. Então você colocar aqui e dá OK, pronto, tá lá. O capital social do seu MEI é um direito. É tipo como se você tivesse uma ação de um clube, é um capital social. Então, ele é considerado um direito que você tem. Dívidas em ônus reais, se você tiver algum financiamento, algum empréstimo com banco, financiamento de carro, casa, vai entrar aqui, ó. Por exemplo, está devendo o estabelecimento bancário, vai colocar qual é a situação da dívida, qual o saldo devedor em 31/12/2025 e o valor pago em 2025. E dá OK, está lançado. Aqui, ó, a opção pela tributação, tá vendo? Sempre é importante você olhar para esse quadrinho do canto aqui, ó, para você escolher. Por deduções legais, ele vai pegar o seu rendimento e vai deduzir todos os valores que você lançou aqui nos pagamentos efetuados e vai dar um saldo a pagar. Então, você precisa ver qual é o mais vantajoso. Aqui, ó, vamos supor que tivesse outro rendimento. Vamos supor que esse mês ele fosse CLT. E no CLT ele teve um rendimento de 30 mil. Olha como que já mudou. Tá vendo? Olha, deduções legais ele não tem nenhuma. Então, se ele optasse por deduções legais, ia pagar R$ 2.588,70. No desconto simplificado, ele está pagando só 1.106. Olha que beleza. Então, a melhor opção para ele é o desconto simplificado. E se esse MEI teve 2.000 de imposto de renda retido na fonte? Isso vem no informe da empresa, no caso, se foi CLT, né? Isso vem no informe da empresa. Olha aqui, ó, aí teria. Se esse empreendedor MEI optasse pelas deduções legais, ele ia pagar R$ 588,70. Agora, ele optando por desconto simplificado, ele vai ter restituição. Ó, presta atenção nisso também. Olha só, uma opção é imposto a pagar e a outra opção, olha só, imposto a pagar. E a outra opção vou até marcar de verdinho aqui, ó, imposto a restituir. Olha isso aqui, ó, imposto a pagar e imposto a restituir, são diferentes, tá? Esse daqui vai pagar e esse aqui vai receber, tanto que ele aparece até em verdinho. Então, isso daqui você tem que ter muita atenção, a máxima atenção na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda. E depois disso, a gente faz o quê? Verifica os erros. Olha, aí aqui ele vem. Quando aparece de vermelhinho, é que a gente não consegue entregar se não preencher essa informação. E quando aparece de amarelinho aqui, é porque ele está te indicando que isso pode dar problema. É um alerta, mas não impede a transmissão. Então, aqui embaixo ele já fala, ó, impede. Gostei desse negocinho. Essa canetinha aqui. Ó, aqui embaixo ele fala, ó, os vermelhinhos impedem a declaração e o amarelinho aqui, o alerta amarelinho,
não impede a gravação. E depois disso, só você clicar em entregar a declaração, imprimir o recibo, imprimir a declaração. Está pronta a sua declaração de imposto de renda à pessoa física como MEI. Eu sempre falo no meu conteúdo, a declaração de imposto de renda à pessoa física do MEI é um ótimo, excelente, o melhor comprovante de renda que o empreendedor MEI pode ter, porque às vezes precisa e o banco pede, precisa de um financiamento, precisa de um empréstimo, precisa aumentar o limite do cartão. A declaração de imposto de renda é o melhor comprovante de renda que você vai ter para poder comprovar a sua renda. E se você ficou com alguma dúvida, volto a repetir, pode colocar aqui nos comentários da aula, que a gente está aqui para te ajudar. Sou Viviane Santos, a sua contadora, e essa comunidade, comunidade Mendia, foi feita para que você cuide bem do seu MEI e que não tenha dúvidas, que você possa empreender com tranquilidade. Até o próximo vídeo.